Olá, que bom que você está aqui assistindo mais uma videoaula do nosso curso Fundamentos do Currículo e Educação Emancipatória. O tema desta videoaula é a questão emancipatória. E teremos aí como fundamento, para refletirmos sobre essa questão, o filósofo alemão Karl Marx. O Marx escreveu um livro chamado A Questão Judaica, em que ele faz uma análise e uma crítica ao Bruno Bauer, que é um judeu, que aponta em questões acerca da emancipação dos judeus. E o Marx, aí, neste livro, faz então uma crítica a esta posição do Bruno Bauer. E apesar do livro ter este nome, A Questão Judaica, ele poderia perfeitamente chamar a questão da emancipação ou questão emancipatória, pois neste livro, o Karl Marx, ele trata justamente da emancipação. E já no início do livro, o Marx já nos coloca as seguintes perguntas. Diz o Marx aqui, nos questiona o Marx. Não bastava perguntar: quem deve emancipar? Quem terá de ser emancipado? A crítica teria ainda de fazer uma terceira pergunta: que espécie de emancipação está em jogo? Então, o Marx abre o livro com essas três perguntas. Quem deve emancipar? O professor, ele deve emancipar os alunos? Ou o próprio aluno deve se emancipar? O próprio indivíduo deve se emancipar? Na perspectiva ali do filósofo Kant, no texto do Kant lá sobre a questão do esclarecimento, o Kant considera que o que impede o esclarecimento é a preguiça e a covardia. Então, se as pessoas ousarem conhecer, elas podem, por si próprias, se tornarem livres, emancipadas. Então, quem deve emancipar? É uma pessoa que deve emancipar uma outra que está na menoridade do ponto de vista kantiano? Quem terá de ser emancipado? Um indivíduo? Uma parte da humanidade? Ou todos os seres humanos? Uma determinada etnia? Porque no caso do livro A Questão Judaica, o Bruno Bauer, que aí o Marx faz a crítica ao Bruno Bauer, porque o Bruno Bauer apresenta a questão ali que o judeu deve ser emancipado. Mas, e os negros? Os outros grupos sociais, as mulheres, quem deve ser emancipado? Então nós temos que fazer essa pergunta. A crítica teria ainda de fazer uma terceira pergunta: que espécie de emancipação está em jogo? Então olha só, são três perguntas aqui que abrem o livro A Questão Judaica do Marx. Quem deve emancipar? Quem terá de ser emancipado? Que espécie de emancipação está em jogo? A emancipação política, a emancipação humana, do ponto de vista kantiano, a emancipação intelectual. Então, que tipo de emancipação está em jogo? Que emancipação nós queremos? Temos que fazer essa pergunta. Bom, e aí o Marx coloca então essa crítica ao Bruno Bauer. Lembrar que o Karl Marx, ele é de tradição judaica, o Bruno Bauer é um judeu que discute aqui a emancipação dos judeus, e o Marx também é de tradição judaica. Então Marx coloca a seguinte questão: os judeus alemães buscam a emancipação. Que emancipação desejam eles? A emancipação civil? Política? Então aqui nós temos este outro tipo de emancipação, emancipação civil. Então nós temos a emancipação civil, emancipação política, emancipação humana. Aqui na obra do Marx aparecem então esses três tipos de emancipação. E lá no Kant, no livro que é Esclarecimento, aparece lá a emancipação intelectual. Então vamos aqui começar então a distinguir esses tipos de emancipação. Porque quando nós falamos de emancipação civil, nós temos que lembrar que o termo civil vem do latim, traduzindo para o nosso português é cidadão. Então quando eu falo emancipação civil, eu me refiro à emancipação do cidadão.
E aqui nós temos que analisar o que significa ser cidadão do ponto de vista da política moderna, né? Do ponto de vista dos chamados contratualistas, né? Ou justnaturalistas, que são filósofos modernos que fundamentam, né, o nosso direito, a nossa política moderna, a democracia moderna. Né? Então nós temos aí, né, o Thomas Hobbes, né, que é um filósofo lá do absolutismo. Nós temos o John Locke, que é o pai do liberalismo político, né? E nós temos o Rousseau, que é o pai da chamada democracia moderna. Né? No Rousseau surge o conceito de sufrágio universal. Né? Então o que significa sufrágio? Sufrágio é voto. Né? Então o sufrágio universal é o direito que todas as pessoas possuem de fazerem escolhas políticas, ou seja, de votarem. Né? Então quando eu falo sufrágio universal, eu me refiro a voto universal. E o voto é a expressão, né, da vontade das pessoas, que segundo Rousseau, né, essa vontade, né, ela é transformada em lei, né, porque para Rousseau a lei é a expressão da vontade geral. Né, e essa vontade geral recebe então o nome de sufrágio universal, que é o direito em que todas as pessoas têm de fazer as suas escolhas políticas. Né? Então, que tipo de emancipação querem os judeus? Né? Eles querem essa emancipação civil? Né? Lembrar que ser emancipado do ponto de vista civil significa ter direitos. Né? E além dos direitos, nós temos também os deveres. Né? É importante a gente lembrar que no caso dos Estados Unidos, no século XX, em 1964, nós tivemos ali, né, o auge, né, da luta dos negros por direitos civis. Né? Porque antes ali de 64, né, os negros do Sul, por exemplo, eles não tinham o direito ao voto. Né? Eles não podiam se cadastrar para serem eleitores. Né? Por isso que em 64 nós temos esse marco, né, que foi a luta dos negros por direitos civis. Né? Então, aqui, né, voltando lá no século XIX, o Marx faz essa pergunta. Né? Os judeus, né, eles querem emancipação civil? Né? Como eu havia dito, no caso dos Estados Unidos, né, até 1964, os negros não tinham direitos civis. Né? Ou seja, eles não tinham, por exemplo, o direito de participarem, né, plenamente da sociedade. Né? Lembrar que esse conceito de sociedade, né, que eu acabei aqui de me referir, porque quando eu falo sociedades, né, a sociedade é um conjunto de cidadãos. Né? E o conceito de sociedade é um conceito moderno, né? Porque quando a gente analisa a filosofia política do Aristóteles, por exemplo, o que surge é o conceito de comunidade. Né? Que a palavra comunidade refere-se àquilo que é comum. Né? Então, comunidade é a qualidade daquilo que é comum a todos. Né? E sociedade, isso já é um conceito moderno, né? Que surge com a filosofia política moderna, com Thomas Hobbes, Locke, Rousseau. Né? E sociedade já se refere a algo privado, porque se comunidade tem essa noção comum, coletiva, né? Por isso que no Aristóteles, né, a ética aristotélica ela é chamada de uma ética comunitária, né? Porque o Aristóteles, né, filósofo grego ainda da antiguidade, o Aristóteles considerava que todas as ações de todas as pessoas têm que ter como finalidade o bem comum, o bem da polis, né? O bem da comunidade. Então aí nós temos então essa noção de comunidade, né? Aquilo que é comum de todos, e cada pessoa tem sempre que agir para o bem comum, para o bem da comunidade, né? Para o bem público, né? Para o bem da cidade. Agora, o conceito de sociedade, olha só, sociedade, né? Para ser um indivíduo que participa de uma sociedade, você tem que entrar com algo. Né? Você precisa dar algo em troca para formar uma sociedade. Né? Porque olha só a palavra sociedade, sócio. Né? Para ser sócio, você vai abrir uma empresa, né? Então, para você ser sócio, você tem que entrar com capital. E a pessoa que vai se associar a você tem que entrar com capital também.
Então, na sociedade, tem-se, portanto, algo que é privado, né? A sociedade é algo privado, a sociedade é algo particular, e para fazer parte dela, né, cada pessoa tem que entrar com alguma coisa. Senão você não forma a sociedade. Então, quando nós falamos então em sociedade, nos referimos àquilo que é privado, àquilo que é particular, e isso se opõe à ideia de comunidade, né? Comunidade é aquilo que é comum a todos. E sociedade pressupõe aquilo que é particular, aquilo que é privado, portanto pertence apenas a uma parte, né? Então isso é a noção de sociedade que surge aí com a filosofia política moderna e, consequentemente, vai fundamentar o nosso direito. Então, ser sócio pressupõe ser proprietário, né? Então vamos aí analisar o John Locke, né? O Locke, ele é um filósofo político moderno, ele é o pai do liberalismo político, né? E o Locke, ele vai considerar, já que para fazer parte de uma sociedade você tem que entrar com alguma coisa, né? O Locke, ele vai considerar, né, que todos os indivíduos já nascem livres, já nascem iguais e nascem também com o direito à propriedade. Então o Locke, né, ele vai considerar que nós temos aí 3 direitos naturais, né, que é o direito à liberdade, o direito à igualdade e o direito à propriedade. E segundo Locke, a primeira propriedade que cada indivíduo possui é a propriedade do seu próprio corpo. Portanto, sendo todos os homens livres e iguais, né, e sendo proprietários de si mesmos, esses indivíduos podem se unir a outros indivíduos e formar uma sociedade. Então, para formar uma sociedade, é necessário no mínimo 2 pessoas, né? E essas pessoas, elas então entram com o que possuem para formar uma sociedade, né? Então, quando nós falamos então de um casamento, né? O casamento é uma sociedade, né? Quando nós falamos, portanto, de uma família, a família é uma sociedade, né? Quando nós falamos de um negócio, de um mercado, de uma padaria, nós falamos aí de uma empresa é uma sociedade, né? Então, no mínimo, é necessário aí 2 pessoas para formar uma sociedade. Então, lembrar que no caso do direito moderno, né, nós temos o direito civil, que refere-se ao direito entre as partes, e nós temos o direito público, né, que refere-se àquilo que é coletivo, aquilo que é comum a todos, né? Então, no caso brasileiro, né, nós temos o Código Penal, nós temos o Código Tributário, nós temos a Constituição, isso se refere a direito público, né? Então, o direito penal, ele se refere ao direito público, tá? Então, nós temos aí o Código Penal, né? Portanto, refere-se àquilo que é público. E nós temos o direito civil, né? Então, quando as pessoas vão se casar, né? O que vai reger ali as normas, as regras, né? Que regem o casamento é o direito de família, e o direito de família faz parte do direito civil. Então, você tem o Código Civil, que se refere, por exemplo, à abertura de empresas, né? Existem as regras, as normas lá, né, dos sócios, então isso se refere a direito civil, né? Então, o direito civil refere-se, portanto, ao direito entre as partes, né? Enquanto que o direito público, né, no caso, o direito penal, refere-se àquilo que é comum a todos, né? Enfim, e lá no liberalismo, né, no Locke, é que nós temos essa distinção, né, entre civil, né, e político, né? Então isso é interessante, né, porque o John Locke ele vai colocar justamente essa questão, né? Ou seja, a sociedade civil, né, que é a sociedade formada por cidadãos, ela é privada, ela é particular. E o Locke ele vai colocar essa questão aí, né, da sociedade política, né? E a sociedade política, ela se refere ao Estado, né? Então a sociedade política refere-se àquilo que é público, né? Refere-se àquilo que é público, né? A sociedade política refere-se àquilo que é público, portanto, ao Estado, né? O direito constitucional, por exemplo, né? É o direito público, né? Direito tributário, direito penal, direito público. E aí nós temos a sociedade civil, né, que ela é privada, e existem as normas que a própria sociedade civil elabora.
por isso que no liberalismo, né, existe a concepção, né, que o Estado, que a sociedade política, não pode intervir na sociedade civil que é privada, né? Então isso é o fundamento do liberalismo, ou seja, o Estado, que é público, não pode intervir na sociedade civil que é privada, ou seja, o público não pode intervir no privado, porque o liberalismo ele parte do pressuposto que os direitos individuais são superiores aos direitos sociais, né? Aquilo que é coletivo. Então, o indivíduo vem em primeiro lugar, né? E na visão liberal, aí você tem a ideia de Estado mínimo, né? E na concepção liberal, a função do Estado é proteger quem tem contra quem não tem, né? Ou seja, a função desse Estado é proteger e garantir, né, os direitos do cidadão, né? Do ponto de vista liberal, é a liberdade, a igualdade e a propriedade. Então nós temos um Estado que é patrimonial, né? Uma polícia, né, do Estado que é patrimonial, né? Um Estado que é patrimonial, que vai, portanto, defender a propriedade daqueles que possuem contra aqueles que não possuem, né? Então essa é a noção liberal aí de cidadão, né? De cidadão, aquela pessoa que possui direito, e na visão liberal do Locke as pessoas já nascem com determinados direitos, né? No caso, liberdade, igualdade e propriedade. Contudo, no pensamento liberal, né, apesar de todas as pessoas nascerem com direito, há aqueles que perdem, por exemplo, né, aí a visão liberal, né, por uma questão de incompetência, vai surgir o chamado cidadão de segunda classe. Né? Por que vai surgir o cidadão de segunda classe? Porque o cidadão de primeira classe é o burguês, é o homem de fortuna, né? Que na visão liberal, por uma questão de competência, né, ele acumulou capital, né, e consequentemente na visão liberal ele não necessita, por exemplo, de vender força de trabalho, ele passa a comprar força de trabalho. E consequentemente, este burguês, homem de fortuna, ele se torna independente. Porque na visão liberal, ser livre é ser independente. Então, essa é a noção liberal, né? Ser livre significa ser independente, né? Enquanto que o trabalhador, ele vende a sua força de trabalho. Consequentemente, ele deixa de ser independente e passa a ser dependente. Ora, como os liberais associam liberdade à independência, o trabalhador, por ser dependente, não é livre. Não sendo livre, né, ele se torna um cidadão de segunda classe e não pode fazer parte da sociedade civil, consequentemente, não pode fazer parte da sociedade política. Né? Essa visão liberal era que impedia, até 1964, os negros de votarem nos Estados Unidos, porque eram considerados cidadãos de segunda classe. Por isso que nos Estados Unidos houve a luta dos negros por direitos civis, e olha só, né, 1964 é século XX, né? O Locke, né, é um filósofo aqui que ele está fundando aqui o liberalismo, né, no século XVIII, né? E nós vemos as consequências desse liberalismo no século XX, no século XXI, né? O liberalismo, né? E hoje nós temos ainda, né, o prefixo neo, né, na frente liberalismo. Então, o liberalismo, o neoliberalismo, ele faz parte ainda das nossas políticas sociais, políticas econômicas, né? São princípios ainda que norteiam as organizações sociais do mundo contemporâneo. E é por isso que o Marx, aqui no século XIX, ele faz essa crítica ao Bruno Bauer, consequentemente ele está aqui fazendo uma crítica ao liberalismo. Né? Então, que emancipação querem os judeus? Né? Essa emancipação civil, essa emancipação liberal, burguesa, eles querem essa emancipação política, né? Lembrando que você tem, no caso do pensamento liberal, a sociedade civil e a sociedade política. Né? Então, que emancipação querem os judeus? Eles querem tornar-se cidadãos para fazerem parte da sociedade política, para fazerem parte do Estado? É essa a emancipação que eles querem, né? Pois bem, e aí nós temos então que fazer essas reflexões, né? Emancipação política e emancipação humana. Então, quando eu falo
lá no caso do Kant, né? O Kant ele está discutindo a emancipação do indivíduo, né? E aqui tem essa ilustração que nos ajuda a entender essa questão, né? Então você tem a emancipação do indivíduo que é singular, né? E o Kant ele vai propor que o Kant ele é um filósofo liberal, né? E o Kant ele é influenciado pelo John Locke. Então o Kant ele está aqui fazendo uma reflexão liberal, né? Então nessa proposta liberal, né? Lembrar que para os liberais o direito individual ele é superior ao direito social. Então o Kant, tendo aí essa influência do John Locke, ele vai colocar essa emancipação do indivíduo, né? E aí nós temos a emancipação política. A emancipação política refere-se à parte particular, né? A parte particular. Por quê? Né? Porque com as chamadas revoluções burguesas, né? Nós tivemos aí a Revolução Inglesa, lá no século XVII, a Revolução Francesa no século XVIII, a burguesia, né, que tinha poder econômico, ela assumiu o poder do Estado, tirou, né, a igreja do controle do Estado, né? A burguesia ela vai laicizar o Estado, e o Estado, que no período feudal, né, era dominado pela igreja, né? Igreja que permanece ainda no período moderno, já ali do capitalismo, né? Lembrar que o capitalismo ele começa a se formar ali já no final do século XIV, século XV, né? E o capitalismo ele vai ter o seu auge com a Revolução Industrial, que começa no século XVIII, século XIX. Então o capitalismo que começa a ser gestado no século XIV, século XV, né? Você tem essa burguesia, né, que nesse período de gestação e formação do capitalismo vai acumulando poder econômico, mas não possui poder político, né? Mesmo com o fim do feudalismo, a igreja permanece com o seu poder, né? A igreja vai permanecendo com o seu poder, e as revoluções burguesas, no caso a inglesa e a francesa, vai justamente modificando, né, esse Estado que ainda era controlado pela nobreza. Consequentemente também, né, essa nobreza se fundamentava no chamado direito canônico, né, que era um direito fundado ali nos princípios religiosos, né? Enfim, então essa burguesia, ela retira os nobres do poder, nobres que se fundamentavam no poder a partir do chamado direito canônico, né, desse direito religioso, né? É só lembrar aí, né, que significa esse direito canônico, né? O rei era rei por vontade de Deus, né? Então a burguesia irá ser contra isso, né? Por isso que a filosofia política moderna, ela vai secularizar a política, né? E o rei, né, ou o presidente, ou qualquer governante, né, a partir da filosofia política moderna, se torna rei ou presidente por vontade do povo, ou por vontade dos cidadãos. Isso é o fundamento da política moderna, né? O governante se torna governante pela vontade dos cidadãos, não pela vontade de Deus, como considerava o direito canônico que justificava o poder dos reis, né? Então, essa emancipação política, ela é particular, porque o que se tem na emancipação política, né, é a privatização do Estado. O Estado que antes estava a serviço dos interesses da nobreza, dos interesses da igreja, esse Estado ele passa a estar a serviço dos interesses da burguesia. Então você tem na emancipação política ainda algo parcial, né? Não é uma emancipação plena, ela é apenas privada, particular, ou seja, porque do ponto de vista marxista, né, o Estado ele representa os interesses da classe dominante. No caso, né, com as chamadas revoluções burguesas, a burguesia se torna classe dominante, consequentemente o Estado passa, né, a representar os interesses dessa burguesia. E aí nós temos aqui o todo universal, né? Então o todo universal refere-se à emancipação humana, né? Então quando eu me refiro aqui ao todo, né, não é apenas a emancipação do judeu, ou da mulher, ou do negro, né? Não se trata de emancipações particulares de um determinado grupo étnico ou uma emancipação de gênero. Não, aqui a proposta de Marx é a emancipação do todo. Porque se você tem a emancipação do todo, que é universal, se você emancipa o todo, ou seja, se você emancipa toda a humanidade
todas as partes, todos os grupos étnicos que compõem a humanidade também serão emancipados. Então, se eu emancipo o todo, os judeus serão emancipados, os negros serão emancipados, as mulheres serão emancipadas, os homossexuais serão emancipados, ou seja, todas as pessoas serão emancipadas, né? Então essa é a proposta de Marx, né? Uma proposta que envolve a emancipação do todo e não das partes e não dos indivíduos. Porque se eu emancipo o todo, a gente olhando aqui essa ilustração, fica bem claro. Se eu emancipo o todo, todas as partes serão emancipadas, porque esta parte ela é formada por indivíduos, né? Ou seja, os indivíduos formam a parte e a parte forma o todo. Então, se emancipa o todo, todas as partes serão emancipadas, consequentemente, todos os indivíduos, né? Então, essa é a proposta de Marx. Então, aqui nós temos essa polaridade, né? Emancipação política e emancipação humana. Bom, e aí nós temos que fazer uma crítica, né? As noções de emancipação, sobretudo a concepção burguesa de emancipação, né? Nós vimos aí, né? O texto do Kant, que é esclarecimento, né? Então o Kant ele vai defender a emancipação intelectual, né? O Kant vai considerar, né, a necessidade de sair da menoridade em direção à maioridade, que é o esclarecimento. Então o Kant é um filósofo que vai defender, né, a autodeterminação dos indivíduos e, consequentemente, a autodeterminação dos povos, né? Só que a concepção emancipatória do Kant é uma concepção burguesa, né? É uma concepção que pressupõe a emancipação do indivíduo, não do todo, né? E aqui eu trago aqui em destaque, né, uma consideração do Kant, né? O Kant tem um livro chamado Observações sobre o Sentimento do Belo e do Sublime, e olha o que diz o Kant neste livro, né? Os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo. O senhor Hume, né? Hume é um filósofo escocês, né? Que influencia muito Kant, né? Então diz o Kant aqui, né? Citando o Hume, né? O senhor Hume desafia qualquer um a citar um único exemplo em que o negro tenha demonstrado talentos. E afirma, dentre os milhões de pretos que foram deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência, ou em qualquer outra aptidão. Já entre os brancos, constantemente arrojam-se aqueles que, saídos da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo prestígio, por força de dons excelentes. Kant. Né? O mesmo filósofo que escreveu estas palavras é o mesmo filósofo que defende a emancipação intelectual. É o mesmo filósofo que defende a autonomia. É o mesmo filósofo que vai criar o chamado criticismo, né? Porque, segundo Kant, só merece respeito aquilo que pode ser livremente criticado pela razão, né? Ou seja, para Kant, né, tudo e a todos devem ser colocados no tribunal da crítica, né? Isso inclui o próprio Kant. Então nós temos que colocar o Kant no tribunal da crítica, né? E nós podemos aqui observar, né, o racismo, né, deste filósofo, né, europeu, né? Então nós temos aí, né, que compreender, e é fundamental que a gente analise essas questões, porque os nossos currículos, né, a nossa educação é uma educação eurocêntrica, né? A filosofia, né, ela ainda é fortemente eurocêntrica. Então nós temos que fazer a crítica a esse eurocentrismo, a nossa educação, aos nossos currículos escolares que são eurocêntricos, né? Então nós temos aqui, né, essas raízes, né, do racismo, né? Porque essa visão aqui do Kant é uma visão extremamente racista, uma visão extremamente etnocêntrica, né? Enfim, que
nos deixa indignados, né? Agora, o que nós temos que entender é que esse projeto emancipatório kantiano inclui apenas os brancos, inclui apenas uma elite burguesa, né? Esse projeto emancipatório kantiano, né, exclui os negros, né? No próprio texto do Kant, né, o que é esclarecimento, né? Se a gente observa lá, tem uma passagem do texto em que o Kant vai dizer o seguinte, né? Que a passagem, né, da menoridade para a maioridade, ela é difícil, né? Principalmente, e ele usa essa expressão, né? Principalmente para todo belo sexo, né? Ou seja, quem é esse todo belo sexo, né? As mulheres, né? Então, para o Kant, essa passagem para a maioridade, para o esclarecimento, né? Para as mulheres, ela é muito difícil, né? Agora, já para os negros, né? Na visão do Kant, né? A passagem para a maioridade, para o esclarecimento é impossível, né? Se para todas as mulheres, segundo Kant, né? Essa é a visão do Kant. Segundo Kant, se a passagem para a maioridade é difícil para todas as mulheres, na visão do Kant, para os negros é impossível, né? Então, por isso que é fundamental que a gente faça essa crítica, porque nós temos que fazer a pergunta, voltar àquela pergunta, né, que o Marx faz, né? Que tipo de emancipação está em jogo? Né? Quem deve emancipar? Quem deve ser emancipado? Só o branco burguês? Ou todos os seres humanos devem ser emancipados? Né? Então, por isso que nós temos que pensar, né, pensar da seguinte forma. Né? Você tem ali a emancipação do indivíduo, mas no caso do Kant, boa parte da humanidade está excluída desse processo emancipatório. A emancipação política, né? Quando nós falamos de emancipação política, nós nos referimos a um Estado que se torna laico, né? Ou seja, um Estado que não é mais controlado pela Igreja. No entanto, esse Estado ele permanece tutelado por forças econômicas, por um poder econômico que no capitalismo é a classe burguesa, né? Então é fundamental que a gente faça essa reflexão, né, e coloque tudo e a todos no tribunal da crítica, né, para que a gente pense, né, o que nós estamos fazendo enquanto processo civilizatório, né, enquanto desenvolvimento, né, de toda a humanidade, o que nós estamos fazendo, né? Por isso que o Marx vai considerar, né, que o homem se liberta de um constrangimento através do Estado, né? Politicamente, ao transcender as suas limitações, em contradição consigo mesmo, e de maneira abstrata, estreita e parcial. Então, essa emancipação política, né, intermediada aí pelo Estado, né, ela é estreita, ela é parcial. Além disso, ao emancipar-se politicamente, o homem emancipa-se de modo desviado, por meio de um intermediário, que no caso aí é o Estado, por mais necessário que seja tal intermediário. Então, essa emancipação política ela é parcial. Ela não pressupõe a emancipação de todos, né? Porque você tem um Estado que é controlado por uma classe burguesa, então você tem um projeto político burguês que exclui, né, a maioria da população, né? E a gente viu ali no Kant, né, que na visão do Kant os negros estão excluídos, né? Lembrar que o Kant é um filósofo europeu, é um filósofo liberal e é um filósofo que está defendendo aí o projeto burguês de mundo, né? Então, e é essa que é a grande questão que nós temos que analisar, né? E aí o Marx vai então fazer a seguinte reflexão, né? Que ainda vamos agora entender essa questão da emancipação humana. A emancipação humana só será plena quando o homem real e individual tiver em si o cidadão abstrato. Quando, como homem individual, na sua vida empírica, no trabalho e nas suas relações individuais, tiver tomado um ser genérico. E quando tiver reconhecido
e organizado as suas próprias forças, como forças sociais, de maneira a nunca mais separar de si esta força social como força política. Vamos aqui entender essa citação do Marx aqui, né? A emancipação humana, né, só será plena quando o homem real e individual tiver em si o cidadão abstrato. Que cidadão abstrato é isso? Né? É o cidadão, por exemplo, né, que está ali formalmente livre e igual. Né? O que significa ser formalmente livre e igual? Na letra da lei, no papel. Porque se você pega a Constituição do Brasil, lá está muito bem claro, né? Que todas as pessoas são iguais perante a lei. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Mas esta igualdade é uma igualdade formal. É uma igualdade formal que está presente no papel. Né? É uma igualdade do ponto de vista da ideia. Né? Então, do ponto de vista da ideia, do ponto de vista idealista, todas as pessoas são livres e iguais. Então, esta igualdade formal é esse cidadão abstrato. Agora, o que o Marx propõe não é igualdade formal. Né? O que o Marx vai propor é uma igualdade de fato. Né? Então, o que significa ser livre de fato? O que significa ter igualdade de fato? Então, é só a gente analisar no caso brasileiro atual, né? Muitas mulheres exercem o mesmo trabalho que homens, no entanto, ganham menos. Ou seja, há mulheres que fazem a mesma coisa que os homens no mundo do trabalho, mas recebem menos. Ora, só que lá na Constituição brasileira está escrito que homens e mulheres são iguais perante a lei. Perante a lei. Porque no mundo do trabalho, né, no mundo real concreto, muitas mulheres ganham menos do que os homens. Né? Está escrito na Constituição que todos os homens são iguais. Né? Mas se a gente analisa, né, o ganho de um homem negro comparado com o ganho de um homem branco, a gente vê a desigualdade. Então não há igualdade de fato, não há liberdade de fato. Porque do ponto de vista liberal, o que é ser livre? Ser livre é ser independente. E do ponto de vista liberal, quanto mais rico for um homem, uma mulher, quanto mais fortuna tiver uma pessoa, mais livre ela se torna. Do ponto de vista liberal, quanto menos economicamente a pessoa possui, menos livre ela se torna. Então, o projeto liberal, né, exclui os trabalhadores, exclui todos aqueles, né, que não possuem renda ou não possuem bens materiais, não são ricos. Né? Ou seja, então, do ponto de vista liberal, só é cidadão pleno os homens de fortuna. Quem não tem fortuna se torna cidadão de segunda classe. Agora, formalmente, todas as pessoas são livres e iguais. Então, mas o que o Marx propõe não é esse cidadão abstrato. O que o Marx vai propor é o cidadão concreto, que a pessoa possua direitos concretos. Né? E lembrar que no pensamento político liberal, você tem essa distinção, né, de sociedade civil e sociedade política. Né? Então, a sociedade civil, né, ela é privada. Você tem uma sociedade política que ela é pública, só que essa sociedade política que ela é pública, ela é privatizada, porque a sociedade civil burguesa, né, a classe burguesa, ela subordina a sociedade política, que é o Estado, aos seus interesses. Então você tem uma privatização do público. Né? Esse público, ele torna-se privado, ele se torna particular, porque ele está a serviço de uma classe econômica. Né? Então, olha só, então nós temos no pensamento liberal essa distinção, né, entre sociedade civil e sociedade política. Então nós temos uma dicotomia, né, uma dualidade entre o público e o civil, entre o público e o civil. Né? Bom, a proposta de Marx é superar essa dicotomia. Né? Então, a proposta de Marx é superar essa dicotomia entre Estado e sociedade. Né? Por isso que o Marx ele vai defender a abolição do Estado. Né? O Marx ele vai
propõe, né? A proposta dele é abolir o Estado. Porque no pensamento liberal, né, do Locke, você tem aqui, ó, uma verticalização do poder. O poder ele é verticalizado. Sociedade civil, sociedade política. No entanto, a sociedade política, que é o Estado, está a serviço da sociedade civil, e nós temos um Estado, nós temos uma polícia patrimonial que protege quem tem contra quem não tem. Então nós temos uma verticalização do poder. Nós temos uma verticalização do poder. Então a proposta de Marx é superar essa verticalização do poder para que o poder seja horizontal. Para que o poder seja horizontal. Ora, e o que significa esse poder horizontal? Todos os homens de fato iguais. Todos os homens de fato iguais. Né? Então essa é a proposta de Marx. Né? Então a emancipação humana pressupõe que o poder seja horizontal, que todos os homens sejam de fato iguais. Consequentemente, você não pode ter um Estado que seja opressor e pessoas que sejam oprimidas. Né? Então a proposta de Marx é acabar com qualquer forma de opressão, né? Para que todas as pessoas sejam de fato livres e iguais. Né? Então essa é a emancipação humana. Né? E na visão do Marx, essa emancipação humana só será alcançada com a superação do capitalismo. Né? Com a superação do capitalismo. Então essa é a grande questão que o Marx vai nos colocar. Ok? Então, para nós refletirmos melhor, nós terminamos então essa videoaula com essa pergunta, né? Que emancipação vocês querem?